Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Samara e esse vídeo que eu vou gravar agora para vocês é relacionado com a atividade mapa de vocês da disciplina de Ergonomia e Segurança do Trabalho. Essa atividade é a principal atividade que vocês vão ter da disciplina e talvez a mais desafiadora. Por isso que a gente vai gravar um vídeo, além da explicação que vocês já têm de toda a atividade. Nessa atividade, vocês vão estar dentro de um contexto. E o contexto que a professora escolheu para vocês é que um cliente contrata vocês porque ele está insatisfeito com o espaço de home office dele. E aí, ele contrata vocês para que vocês façam as adequações necessárias para ele conseguir trabalhar num espaço muito melhor. Se atentem que antes de vocês cumprirem as etapas, que serão 3 ao todo, vocês vão receber um anexo, terão acesso a um anexo 1, que é o anexo do projeto desse escritório / home office, tá? Antes de tudo, antes de vocês começarem a desenvolver as etapas, antes de vocês começarem a escrever qualquer coisa, parem e analisem o projeto, olhem com cuidado, tentem aplicar e relembrar de todos os conceitos que a gente tem ao longo das nossas aulas, que vocês têm dentro da apostila de vocês. Também na descrição da atividade mapa, a professora deixou alguns textos para vocês procurarem além da apostila de vocês e das nossas aulas. Não são obrigatórios, mas se vocês quiserem e sentirem à vontade, podem olhar os textos e usar eles como referências. Ou se vocês encontrarem outros textos também que vão auxiliá-los nessa atividade, fiquem à vontade. Mas então, como primeira dica, a professora orienta que vocês olhem com cuidado, olhem com cautela esse espaço. Então, vocês são contratados por esse cliente para poder dar um parecer sobre esse ambiente e propor algumas mudanças. E aí, vocês vão seguir para a atividade de vocês, que são 3 etapas. Ela é composta por 3 etapas. A primeira etapa, na realidade, é uma etapa teórica e você vai relacionar a disciplina de ergonomia e arquitetura. Porque nessa primeira etapa, você precisa convencer o seu cliente, primeiro, do que é ergonomia, o que é essa disciplina, o que ela estuda e quais são as bases dessa disciplina, em que outras bases científicas a ergonomia tem. E depois você vai também explicar para o seu cliente como esses conceitos vão auxiliar nessa alteração do projeto dele, nessas mudanças que você vai propor, tá? Então, essa primeira etapa você vai escrever um texto de 10 a 15 linhas. Pessoal, sempre me perguntam, prof, tem que ser entre 10 e 15 linhas? Lembre-se que vocês não estão fazendo uma monografia, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado. Então, tentem usar, resumidamente, as palavras de vocês e colocar a opinião sempre de vocês nesse texto, claro, se baseando nos conceitos da ergonomia, mas não precisa ser um texto longo, tá? Passei um pouquinho das linhas, tudo bem, não tem problema, mas não se estendam muito, tá? O importante é que vocês tenham um poder de síntese bom para que vocês consigam expressar com as suas palavras, dentro das bases conceituais, e cumprir o papel dessa primeira etapa. Na segunda etapa, vocês vão além. Vocês já olharam o projeto, vocês já analisaram esse projeto e vocês já convenceram o cliente sobre a importância da ergonomia. Nesta segunda etapa, vocês vão realmente propor o que esse espaço, esse home office precisa de alteração. Então, vocês vão analisar circulação, layout, mobiliário, vocês vão analisar ventilação, iluminação, se ela é ou não suficiente para o ambiente que o seu cliente tem. E aí, a partir disso, vocês podem criar uma tabela ou criar uma forma de um relatório contando, olha, isso aqui funciona dentro do home office, isso aqui não funciona, a gente precisa mudar de alguma forma. Então, por exemplo, a luz do seu escritório não é suficiente. Como que eu posso propor algo para melhorar? Será que eu vou propor uma iluminação natural para ajudar a complementar? Será que eu vou complementar com uma iluminação artificial? Como eu posso fazer isso, tá? Não vou dar spoiler para vocês, mas é nesse sentido. Ou, a sua bancada tá numa dimensão que não é adequada, tá? Então, reparem em todos esses detalhes e aí, em forma de um relatório ou mesmo uma tabela, vocês podem conversar com o seu cliente e mostrar para ele quais são os problemas que ele tem dentro desse espaço. E
aí, a prof sugeriu que vocês usem imagens para referenciar ou mesmo croquis, tá? Vocês podem recortar a imagem do projeto que vocês receberam e colocar, mas o importante é que vocês usem isso, essas imagens, esses croquis, para representar o que vocês estão propondo. Então, eu estou propondo uma mudança de dimensão, então eu vou fazer um croquis com a mesa e os tamanhos que ela precisa. Lembrem-se, por favor, pessoal, mesmo quem não tem muita intimidade com croquis ou com desenho à mão livre, o croquis é um desenho à mão livre, não precisa estar em escala, você precisa só colocar as dimensões corretas de acordo com a ergonomia para esse espaço, mas é um desenho livre e vocês têm a liberdade de fazer o croquis ou não, vocês podem usar imagens de livros de referência, como os que a professora sugeriu para vocês dentro do escopo do trabalho, tá? Então fiquem à vontade. Aquele aluno que quiser se desafiar a desenhar, quiser se desafiar a fazer o seu próprio desenho, maravilha, a prof vai adorar. Quem falar assim, ai professora, eu não me sinto à vontade, eu acho que eu prefiro usar imagens, podem usar imagens existentes, desde que sempre corretamente citando a imagem, a fonte, dentro das normas da BNT. Cumprindo essa segunda etapa, fazendo esse relatório, a gente tem uma terceira etapa do trabalho, que é uma etapa pessoal, tá? Então, nessa etapa, você vai colocar o seu espaço de home office, o espaço que você estuda e o que ele precisa melhorar. E não adianta vir falar, professora, meu espaço é perfeito, não preciso de mais nada. Eu acho que você pode encontrar um espaço, mesmo que não seja exatamente seu espaço, já que ele vai ser perfeito, mas você pode encontrar um espaço de estudo ou de trabalho que você tenha e pontuar algumas coisas. Fazendo de que forma? Como na segunda etapa, um relatório. Claro que no começo dessa terceira etapa você vai ter que apresentar o seu espaço. Então seria interessante você colocar alguma foto ou colocar algum desenho que você faça, fique à vontade para demonstrar da forma como você preferir. Mas coloque demonstre o seu espaço e depois fale, olha, o meu espaço precisa melhorar assim, 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 de acordo com a ergonomia, com essa etapa, com essa dimensão, precisa melhorar essa iluminação, precisa melhorar essa circulação, tá bom? Isso você pode fazer em forma também de um relatório ou em forma de uma tabela, como na etapa anterior. Aí no final vocês vão fazer a entrega desse mapa contendo essas três etapas. Então não se esqueçam que vocês precisam obrigatoriamente cumprir as três etapas. A primeira é uma etapa mais teórica, com texto, em que vocês vão justificar e demonstrar para o seu cliente a importância da ergonomia e a relação da ergonomia com a arquitetura. Na segunda etapa, as alterações necessárias desse espaço de home office. E a terceira etapa, já é algo mais pessoal, vocês vão aplicar isso no seu espaço de home office para demonstrar para o cliente que também vai precisar de alguma adequação. Tá legal? No final de tudo isso, vocês façam um PDF, de preferência único. A prof não limita se vocês vão fazer um texto seguindo normas da BNT, se vocês quiserem diagramar alguma prancha, fazer algo diferente, colocar alguma diagramação diferente, não tem problema. A gente é arquiteto, a gente tem que trabalhar com visual também. Mas, por favor, toda e qualquer citação feita por meio de texto, coloquem a fonte, toda e qualquer imagem que não for autoral, que não for de vocês, coloquem a fonte. Isso a gente não abre mão, tá legal? Não se esqueçam de sempre conferir o arquivo antes de fazer o envio final da sua atividade, tá? Porque isso é muito importante, pessoal, a gente não consegue reabrir depois, tá? E um ótimo trabalho para vocês, que vocês se divirtam e aprendam muito mais fazendo atividade mapa.